Alguns meses atrás, eu fui desafiado, nós fomos desafiados pelo nosso irmão mais velho, Alexias Ribeiro, com a seguinte pergunta: o que é que você vai deixar de herança espiritual para suas filhas, seus netos e as gerações que vierem a partir deles? Então eu me lancei a preparar essa mensagem, o Evangelho Triunfo. Eu quero então dedicar essa mensagem à minha esposa Edna, a Rebeca, que está nos Estados Unidos, a Sara Raquel, ao meu irmão Alex, sua esposa Bárbara, Deise, Wagner, e a minha irmã Marta com seu esposo, o bispo Walter Calister. Também dedico aos meus amigos, especialmente meus amigos do automobilismo, porque o que é que eu não poderia deixar de falar é o Evangelho Triunfo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Deus triuno que disse assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Criou, pois, o Deus, o homem à sua imagem e semelhança, de corpo, alma e espírito. O homem triuno, que foi seduzido no jardim do Éden pela serpente sagaz, veloz e sinuosa, que despertou no homem a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Mas pela misericordiosa graça salvadora, através da fé no Verbo de Deus, esse homem é liberto, salvo e transformado através da pregação do Evangelho. O Evangelho triunfa do arrependimento, da justificação pela fé e da santificação. No meio do povo, exaltei o escolhido. O inimigo jamais o surpreenderá, porque a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e que chamará Emanuel, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, o autor da minha fé. Por sobre ele repousou o Espírito do Senhor. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos nós, sem exceção, todos se extraviaram, não terá como justo aquele que depende das suas boas obras, que depende do seu próprio conselho para ser justificado diante de Deus. Porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Pois o pecado, para se revelar como pecado, por meio de uma coisa boa, me causou a morte, para que pelo mandamento se revelasse extremamente, sobremaneira maligno. E a nossa luta, irmãos, não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, entre os quais todos nós, sem exceção, todos nós andamos outrora, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também todos os demais. A nossa luta é contra a serpente sagaz, veloz e sinuosa, o acusador, Satanás, o acusador de nossos irmãos, aquele que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus, aquele mesmo que, se valendo do mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará do acusador? Quem me livrará do escrito de dívida da lei que diz: a alma que pecar, essa morrerá, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, o Evangelho da justificação pela fé. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, em quem Deus propôs, na dispensação da plenitude dos tempos, fazer convergir nele todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, escolhidos, eleitos, separados, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, em quem Deus também propôs, no seu sangue, derramado na cruz do Calvário, como
propiciação pelos nossos pecados, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça em tempo presente, para que ele, o reto juiz, o Deus de justiça, ele mesmo seja justo e ao mesmo tempo o justificador daquele que tem fé em Jesus. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz do Calvário e desarmando os principados e as potestades, desarmando o acusador, publicamente os expôs a desprezo, ao vexame, a derrota, triunfando deles na cruz do Calvário. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo que nem morte, nem anjos, nem principado, nem coisas do presente, do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, através de Cristo Jesus. Aquele que foi entregue por causa das nossas transgressões, mas ressuscitou por causa da nossa justificação. Tragada foi a morte pela vitória. Oh, aleluia! Jesus ressuscitou. Onde está a morte, tua vitória? Onde está a morte, o teu orgulhão? Mas graças a Deus, que nos deu vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Acheguemos-nos, pois, confiadamente perante o trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e alcançarmos graça para socorro em ocasião oportuna. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aquele que encobre as suas transgressões não viverá, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que se não vos humilhardes e não vos quebrantardes como uma criança, de modo nenhum enxergareis o reino dos céus. Porque Deus, quando Davi pecou, ele não foi chamado de homem segundo o coração de Deus, porque ele derrotou Golias, porque ele foi um grande rei, mas quando ele pecou severamente, envergonhou o nome do Senhor, ele se arrependeu, ele se fez como uma criança. Essa Bíblia eu herdei do meu pai Isaac, e ele escreveu com a sua própria mão: todos os que praticam o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, revelam prudência. O verso é assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam. Porque se o Senhor não nos abriu os olhos, como foi comigo até os 18 anos, até a intervenção do meu irmão Alex, que disse: Fernando, quando você der um passo em relação a Deus, ao Senhor Jesus, Ele dará 2 passos em sua direção, tudo ficará mais fácil. Certa vez Jesus disse aos seus discípulos e àqueles que duvidavam dele: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Como está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Aquele, pois, que tem ouvido de Deus e aprendido de Deus, esse vem a mim. Vinde, pois, a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não sabeste, não ouviste, que eterno Deus, o Criador dos céus e da terra, não se cansa nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Vós sois raça eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, para manifestar as virtudes daquele que os transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa foi a parte de Deus. Agora é a nossa parte. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho da santificação. Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Sede sóbrios. E esperai inteiramente nessa graça que vos tem sido trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amoldeis novamente as paixões que tinhas outrora na vossa ignorância. Pelo contrário, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos em vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Irmão, não julgo o tê-lo alcançado. Não que eu tenha obtido a perfeição, mas prossigo para alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus, esquecendo-me das coisas que para trás fiquem, e avançando para as coisas que adiante de mim estão, prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O prêmio de sermos conforme a sua imagem, a imagem de seu Filho, a estatura de Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à santidade. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. Tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. De posse da autoridade que Jesus recebeu do Pai, no céu e na terra, ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não morrerá, e todo aquele que vive e crê em mim viverá para sempre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem pela cidade pelas portas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida.